Bom, chegamos então às 10 horas, eu vou fazer a abertura para a gente começar. Renovo aqui a satisfação em ter a professora Maria Berenice na Escola da Magistratura do DF. Eu que ao longo dessa semana tenho feito a abertura dos aulões que nós realizamos desde segunda-feira. Confesso que hoje particularmente me sinto mais emocionada em fazer essa abertura, já que o direito de família é uma área da minha atuação, uma área que eu gosto muito. Então, receber aquela que eu cito e que estudo aqui é uma ocasião de muita felicidade, e eu queria, então, compartilhar com vocês esse sentimento, recepcionando aí os nossos alunos e alunas da Escola da Magistratura, colegas magistrados e magistradas que estão entrando, que já vi que já entraram, seguidores que estão conhecendo a escola agora. Professora Maria Berenice, nós estamos começando os nossos cursos do segundo semestre, né, nesse momento de readaptação. A Escola da Magistratura sempre teve os cursos na modalidade presencial e renovamos, nos reinventando agora com o uso da tecnologia, o que é fenomenal, né? Se algo de bom podemos tirar desse momento difícil é que houve uma aproximação, poder recebê-la, por exemplo, agora, estando distante, é algo fantástico, né? Então, a gente tem aproveitado esse momento para nos reinventarmos e nos aproximarmos ainda mais dos alunos, possibilitando essa continuidade dos estudos, não obstante esse momento difícil. Muito obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco hoje, um tema, né, muito importante para todos os que atuam em direito de família e que estudam também para concursos. Muito obrigada pela presença. Eu vou fazer aqui uma apresentação da professora Maria Berenice, mas, né, dispensaria só para seguir o protocolo. A professora Maria Berenice é conhecida de todos. Então, a professora... Estou chamando aqui por conta do ambiente de professora, né, já que a gente está no ambiente da escola, mas sabemos que foi desembargadora, reconhecida aí por julgados importantes, é advogada hoje, autora de várias obras, e eu tenho aqui algumas obras antigas que eu não me desfaço. Também é fundadora do Instituto Brasileiro de Direito de Família, tem uma produção muito vasta, hoje também atuando nas redes sociais. A professora Maria Berenice acompanha o seu Instagram também, trazendo questões muito importantes. Então, seja muito bem-vinda à Escola da Magistratura, e essa casa, então, tem portas abertas para sempre que quiser voltar. Eu passo a palavra, então, para que a senhora comece a falar, e vou ficar aqui na expectativa. Olha, não tem nada mais saboroso na vida do que a gente ser recebida assim, com tanto afeto. E eu confesso que esse novo normal tem propiciado, e eu não sei se todo mundo já se deu conta, uma maior aproximação das pessoas, ainda que de maneira virtual, mas isso não impede, sabe, que circule todo essa postura afetiva, sabe, essa possibilidade de encontro, que muitas vezes no presencial é mais difícil, né, esses deslocamentos. Então, assim, olha, eu estou achando uma delícia poder estar aqui na Escola da Magistratura. Eu sempre disse que a minha vocação foi ser juíza, e eu saí do Tribunal de Justiça, me aposentei, mas a toga não saiu de mim. Mas, assim, então, eu ainda me sinto integrante deste poder, e ver uma escola comprometida na qualificação de magistrados, na formação de cursos, de novos juízes, e quem se direciona eventualmente para uma outra área. Acho que essa experiência de passar pela Escola da Magistratura, acho que é fundamental para todas as pessoas, e o Distrito Federal está de parabéns por estar propiciando isso tão rapidamente, ter reinventado desta forma. E para falar para juízes e futuros juízes, que eu sempre acho que a escola
sabe? É um leito de novos magistrados. Eu não tenho como deixar de falar sobre um dos temas que atualmente tem me gerado mais inquietação. E até o motivo dessa inquietação, inclusive, vem do fato de, eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma obra sobre alimentos em função disso, e que eu estou sempre atualizando e que acabo de lançar, sem que eu esteja fazendo propaganda, mas a 3ª edição do livro de alimentos, Direito, Ação, Eficácia e Execução, fiquei absolutamente surpresa, quase decepcionada, com o retrocesso que esse tema tem sido tratado no âmbito do Poder Judiciário. Não vejo direito mais indisponível, sabe? Não vejo procedimento que tem que andar com mais celeridade do que a ação de alimentos, principalmente a ação de execução de alimentos. Sabe? Ele é um tema não tratado com a devida atenção pelo legislador e também pelo judiciário. E o resultado disso, olha, nós temos que reconhecer que, se não fosse, de um modo geral, as mães, né, que aqui ficam prioritariamente com a guarda dos filhos, nós teríamos legiões de crianças famintas. Se fosse depender exclusivamente do Poder Judiciário para se alimentar. Então, acho que nós todos temos que ter muita consciência disso, desta responsabilidade. Então, por isso que eu tenho voltado ao tema com tanta insistência, porque a minha inquietação, confesso, que aumentou. A começar pelo Código de Processo Civil, que é um código novo, sabe? E não sei por que cargas d'água ele tentou e previu a manutenção da vigência de uma lei que está em estado terminal, né? Que é a Lei de Alimentos. Uma lei que, quando ela foi editada, ela teve seu mérito, copiou o procedimento da Justiça do Trabalho, mas, atualmente, são poucos e raros os seus dispositivos que ainda se pode dizer que se está em vigor, mas a ação de alimentos não veio para o Código. Veio a ação, a cobrança dos alimentos, e mesmo assim veio mal, né? Um tratamento diferente pela forma de execução, procedimentos diferentes, e ainda uma grande desatenção com relação aos alimentos, né? E eu gostaria só de trazer para a reflexão, nós nos darmos conta de quão complicado é isso, que tem um dispositivo que eu tenho uma bronca danada com relação a ele, que é o parágrafo 8º do artigo 528, diz que o exequente de alimentos pode promover o cumprimento da sentença ou da decisão que fixou alimentos, então, desde logo, quer dizer, antes do seu trânsito em julgado, enfim, nos termos do artigo 523, no fim, que é o cumprimento definitivo da sentença. Então, dá para cobrar pelo procedimento definitivo, ainda que não sejam definitivos, tá? Caso em que não será admissível a prisão do executado. Então, eu confesso que não entendi nada. Se dá para cobrar, fixa alimentos provisórios, se não paga os alimentos provisórios, bom, dá para executar. Não, mas não dá para prender. Eu tendo a ler esse dispositivo de que isso só se refere quando o credor opta pelo procedimento da via expropriatória. Mas, expressamente, a possibilidade da busca dos alimentos pelo risco da prisão, dos alimentos não definitivos, quer fixados em sentença, quer fixados extrajudicialmente, em acordo e objeto então, da execução. Então, isso é de uma desatenção, no mínimo, perversa. Eu, de fato, sou feminista, eu tive uma longa trajetória para poder até entrar na magistratura, e isso, sabe, me doeu isso, sabe, ver essa discriminação
que reinar no Poder Judiciário, e não era só para a mulher entrar também nas leis, nos julgamentos, enfim, acabei tendo que me envolver, mas assim, para mim, a única explicação que eu encontro para essa absoluta desatenção é o fato de leis serem feitas por homens, de um modo geral, serem os homens obrigados a pagar alimentos, e isso gera esse tipo de procedimento. E, aliás, nós estamos vivendo num momento atual da nossa sociedade que, né, essas tendências conservadoras e tal, elas tendem a se acirrar. E é isso que eu tenho visto nos julgamentos, sabe? Até do Superior Tribunal de Justiça, sabe? Agora surgiu uma presunção absurda de que, não, então, se está pagando alimentos há muito tempo, bom, então não precisa mais, sem atentar ao que diz a lei, sabe? Os alimentos têm que obedecer o binômio possibilidade e necessidade. Então, para alguém que assumiu espontaneamente, foi obrigado pela justiça a pagar alimentos, é porque alguém necessita, e a pessoa pode, né? Bom, para se livrar desse encargo, tem que comprovar que não existe mais a necessidade. Não, mas o STJ tem tirado de ofício os alimentos, principalmente devidos às mulheres. Não, já recebe há 2 anos, então bem, não precisa mais, não. Há um outro julgamento, recebe há 6 anos, então, não, isso é um exagero, nós não podemos estimular o ócio. Gente, de uma afronta total ao que diz a lei. Tipo assim, se quantos alimentos foram fixados, é porque a pessoa precisava, bom, porque ficou em casa, porque cuida de filhos, isso e aquilo, não se qualificou profissionalmente, não é depois de 6 ou 7 anos, muitas vezes ainda ficou com os filhos, e os filhos morando com ela cuidando deles sozinha, não, então tá bem, deveria ter entrado, sem nem buscar a comprovação de que ela não mais necessita, mas é esta a realidade atual dessas decisões. E acho que talvez da evidência dessa tendência, sabe, é a súmula 621 do STJ. Gente, olhem o que diz. Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento, retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade. Vejam, então, admite, concede efeito retroativo a uma decisão, quando condena o pagamento dos alimentos também. Então, os alimentos eram X, houve a ação para majorar, foram majorados somente na sentença, mas porque houve a prova da necessidade. Então, esses alimentos fixados na sentença retroagem porque esse dever existia desde então, até para evitar uma postura procrastinatória do devedor. Tanto leva o processo, e enquanto isso eu me livro da obrigação. Tá? Com relação à majoração, tá bem. Agora, emprestar esse efeito retroativo à sentença que reduz ou exonera, olha, é a consagração, sabe, do princípio da má-fé. É chancelar quem não paga os alimentos. E o que está acontecendo de uma maneira maciça? Quem paga alimentos entra com a ação de redução ou com a ação de exoneração e para de pagar. Por quê? Porque se eu conseguir obter na sentença julgamento e o valor vai ser reduzido ou eu vou ser exonerado, como isso vai ter efeito retroativo, todas essas parcelas vencidas durante a ação, eu não vou ter que pagar. É isso. Simplesmente há uma auto-regulamentação, uma auto-exoneração, uma auto-redução. Eu vou depositar o que eu acho que devo, em aplicação de redução, e o processo rola. Não, mas há um inadimplemento, tem uma sentença fixando alimentos, o fato de alguém
pedir, pleitear redução, exoneração, não o livra do encargo. Por essa súmula, livra. E tem mais, sabe? Se o credor entra com ação de cobrança, que tem toda a legitimidade por isso, porque simplesmente, o simples fato do devedor parar de pagar e ter entrado com a ação, não impede a busca da cobrança. Não. Então, o pai entra com a redução dos alimentos para pagar. Aí o filho entra com a ação de execução. Qual é a alegação do devedor? Ah, não, é melhor suspender essa execução, porque está tramitando uma ação de exoneração, uma ação de redução. E se eu for bem-sucedido nesse processo, esses alimentos que estão sendo cobrados não são devidos, vão ser devidos eventualmente ou seja, falta liquidez a esse débito e pede a suspensão do processo de execução. Olha, eu confesso que eu não entendo, eu li os julgamentos que deram ensejo à edição desta súmula, não encontrei, eu não acredito que os ministros não se deem conta das consequências, sabe, desta súmula. Então, assim, aquele devedor obrigado a pagar alimentos, que paga o que tem, o que deve, devo, pago. Ah, não, mas agora ficou muito, tive outro filho e tal, vou pedir redução. Bom, se o juiz não reduz, eu continuo devendo e eu continuo pagando. Ah, ou não, o filho não precisa mais e tal, vai entrar com ação de exoneração, e tudo bem, mas até o juiz tem que pagar. Então, assim, este obrigado que vai pagando direitinho, e depois ele é liberado do pagamento, o valor é reduzido, vejam como não são compensáveis os alimentos, ficou aquele, bom, pagou, azar foi teu. Não, mas eu vinha pagando e tal, tem isso aí, retroagem. Ah, não, mas é proibida a compensação. No fundo, é um estímulo à postura de má-fé do devedor, sabe, até um desequilíbrio das relações. Então, aquele que age de uma maneira correta, sabe, sai no bem feito, né? Isto, eu não sei o que a gente tinha que fazer para acabar, revogar essa súmula 621 do STJ, que eu espero que arregimente vocês nesta campanha de acabar com essa excrescência que é essa possibilidade. Outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é a questão da possibilidade de ser, no mesmo procedimento, ser cobrados alimentos pelo rito da prisão e pelo rito da expropriação. O que acontece muitas vezes? O devedor fica enrolando. Não, eu vou pagar, não, pode deixar, não, acho que até nós vamos agora nos reconciliar e tal, e a mãe fica naquela angústia, e às vezes vai procurar a Defensoria Pública, a Defensoria Pública, com seu excesso de trabalho, tem às vezes restrições, bom, e eventualmente a busca supera as 3 parcelas. Então, são 4 parcelas, 5 parcelas vencidas, quando entra a execução. 2 execuções, uma execução pelo rito da expropriação daquelas 2 anteriores e outro processo de execução para as 3 últimas vencidas pelo rito da prisão. É isso? Será que não dá para cobrar tudo junto no mesmo procedimento? A alegação sempre foi, não, mas isso vai dar tumulto processual. Gente, não dá tumulto processual. É só vir um despacho inicial com algumas características, né? Se é execução, se é cumprimento de sentença, de decisão, intime-se o advogado do réu, procurador dele, para proceder ao pagamento no prazo de 15 dias, quando se livra de todos os encargos, sem multa, sem nada. E se o réu para pagar as 3 últimas parcelas, justificar a impossibilidade do pedido sob pena de prisão. E sai a nota para o advogado e sai um mandado
para o devedor. O devedor tem que responder nesse prazo e também nesse. A mesma coisa quando a execução de título extrajudicial, onde foram vencidas mais essas 3 parcelas, nada impede que o réu seja citado para em 3 dias pagar sob pena de prisão, ou em 15 dias abre sob pena de penhora. E os 2 procedimentos, isso segue tudo junto, porque senão o que tem acontecido? Né? Os juízes mandam cindir os processos. Aí segue uma execução pelo da expropriação, se é que tem bem, né? Que é uma manobra feita com muita desenvoltura dos devedores, que ninguém mais tem patrimônio, está tudo no nome da companheira, da mãe, do sócio, enfim. Né? Então, sai essa cobrança de 2 parcelas, 3 parcelas, pelo rito da expropriação, e outro procedimento sobre o rito da prisão. Aí, no rito da prisão, ele é citado para pagar em 3 dias, ele não paga, né? O juiz decreta a prisão, ele cumpre a prisão, abre, e continua devendo, para cumprir a prisão, não libera o pagamento dos alimentos. Só que assim, só que esta cobrança passa a ser pelo rito da expropriação, quando ele, ou mesmo quando aceita a justificativa, não, agora por causa da pandemia, agora todo que a gente aceitando, pandemia agora virou, sabe, a panaceia para livrar todo mundo de pagar alimentos, enfim, todo mundo ficou liberado, todo mundo solto, né, e nem a prisão domiciliar, hoje em dia nós todos estamos em prisão domiciliar, e então, segue o procedimento pelo rito da prisão. Então, vocês vão ver, tem 2 processos com o mesmo réu, a mesma dívida, a mesma natureza da dívida, a mesma obrigação alimentar, tramitando separados pelo rito de expropriação. Penhora um, penhora o outro na roça de um, mas nada, absolutamente nada, justifica que sejam esses 2 procedimentos paralelos, sabe, prosseguindo dessa maneira. Então, o dispositivo do artigo 780 não impede, em nenhum momento, esta possibilidade. O código anterior é que fazia referência, mas o dispositivo não foi repetido no atual Código de Processo. Então, nada justifica esta impossibilidade. E outra prática, que eu também juro que eu não entendo o que acontece, é assim, então, cita para pagar 2, 3 prestações sob pena de prisão. Cita, ele não paga, enfim, decreta a prisão, ele cumpre a prisão, vai seguir isso. Só que assim, se venceram outras parcelas. Daqui que tudo isso aconteça, quando ele é citado para pagar, não são mais aquelas 2 ou 3 parcelas, já são 5 ou 6. Só que ele é citado para pagar e se livra da prisão se ele depositar o valor correspondente ao valor que consta do mandado de citação. Só estas prestações que se vencerem, apesar da referência expressa da lei que diz lá no artigo... tomei nota agora que me passou. Mas que, havendo débitos sucessivos, as prestações que se vencerem integram a obrigação, está escrito aqui nos alimentos, está escrito em todos os dispositivos, todas as obrigações de trato sucessivo, não integra. Então, assim, cumpre a prisão, segue pelo rito da expropriação, e essas parcelas que se venceram neste meio. Não dá mais para prender ele de novo. Como prender de novo? Não, ele já foi preso uma vez, mas ele foi preso uma vez por aquelas parcelas que se venceram e ele não pagou. Depois se venceram outras parcelas, ele tem nova obrigação. Bom, mas se levar mais de 3 meses para pagar esse procedimento que de fato não terminam em 3 meses, aí nem daria para decretar de novo a prisão. Então, esses dias recebi no meu escritório, tinha 19 processos de execução, porque simplesmente ele não pagava.
e entrava com outra execução. Tá? Se entra com nova execução, aí tem novo rito de prisão. Gente, mas isso aí é de um absurdo total. Tá? Só pode livrar da prisão se comprovar o pagamento daquela e mais as obrigações que se venceram. Sabe? Isso tem que constar no mandado. E isso, a previsão de quanto é, o valor já estava prefixado. É tanto que ele deve alimentos, então é aquele valor e mais todas as parcelas. Mas ele simplesmente se livre, leve e solto da prisão, se simplesmente não pagar. E ainda falando em prisão, para não achar que eu estou sempre falando mal do pobre, do devedor de alimentos, diz com a possibilidade de parcelamento. Há uma tendência, ao menos aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que simplesmente, em se tratando de obrigação de alimentos cobrados pelo rito da prisão, não cabe aquela possibilidade de parcelamento. Por quê? Veja, diz o artigo 916. No prazo dos embargos, ou seja, em alimentos pode ser no prazo da citação, claro, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, acrescido de custas e de honorários, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais. A lei faculta o devedor essa possibilidade. E isso lá no capítulo dos embargos de execução, né? O exequente, o credor, é intimado para se manifestar sobre o preenchimento dos pressupostos legais, ou seja, se ele fez o depósito de 30% acrescido desses encargos subcomerciais. E o juiz decidirá o requerimento em 5 dias. Qual é o espaço de decisão do juiz? Simplesmente se ele atendeu os requisitos ou não. Então, não depende da concordância do credor a possibilidade do parcelamento. Ele só é intimado para ver se foram atendidos os pressupostos. Nesse caso, você diz, não foram, o juiz decide se foram ou não. Agora, se foram atendidos os pressupostos, ele tem direito ao parcelamento, seja dívida alimentar, seja dívida que for. Eu até reconheço quase como um direito potestativo do devedor essa possibilidade de parcelamento. Porque assim, também, se não admite, aqui tem decisões dizendo que não admite, o que se faz com esse valor dos 30% que está lá, tem juízo, há reconhecimento da dívida, sabe, bem ou mal, já dá para comprar um ranchinho, vai devolver esse valor para o devedor? Bom, não, se não pode parcelar, o credor não vai poder receber uma parcela do seu crédito que foi reconhecido pelo devedor que deve. Não teria outra saída. Então, eu não vejo como, sabe, essa recusa, a sensação que eu tenho é, não pode, mas sem até pensar nesses desdobramentos. Isso vai acontecer, se é uma leitura um pouco mais atenta, sabe, do que diz a lei, e o que fazer com esse crédito que está lá depositado. Sabe? Então, acho que essas são mais ou menos o que precisaria ser trazido e questionado, e eu confesso que não tenho encontrado questionamentos a esse respeito, nem na doutrina, nem em termos de jurisprudência. Aliás, em termos de alimentos, tem pouca coisa dentro desse feijão com arroz dos alimentos, tá? Tem falando sobre alimentos compensatórios, tratamento esse e tal, tá? Mas esse olhar atento e mais prático, né, de como solucionar essas questões dos alimentos, confesso que vejo um certo distanciamento, enfim, desta possibilidade. E tem um dispositivo novo do Código de Processo Civil que parece que ninguém está dando muita bola para ele, mas eu acho ele maravilhoso, que é o 139, eu acho que é isso. Isto.
139 do Código de Processo Civil. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, podendo, inciso 8º, determinar a qualquer tempo, determinar, inciso 4, todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que têm por objeto prestação pecuniária. Então, na obrigação de pagar alimentos, o juiz pode fazer tudo isso. Então, vejam, medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, para assegurar o cumprimento da ordem. A única coisa que se faz é determinar a prisão. Com base nesse dispositivo, surgiram, de fato, algumas decisões, né, mais horrível ter que dizer isso, mas corajosas. Então tá, prende o passaporte, tira a carteira de motorista, bloqueia cartão de crédito, e esse aqui, mas os tribunais, cada vez mais, e é isso que tem me surpreendido, tem dito, não, isso aí não pode, porque isso não vai gerar, né, não é meio de obter o resultado pretendido, que é o pagamento. Gente, mas como obter o pagamento, a não ser impedindo, né, muitas vezes, essa movimentação do devedor? Ele tem que ser, de alguma maneira, coagido a cumprir o que deve. Né? Mas vejam que cada vez menos se tem atentado a essa, sabe, necessidade de se usar os meios possíveis. E outra, que eu nunca vi ninguém fazer, mas eu já faço tempo que venho sustentando isso. Gente, assim, então tá, deve alimentos, o juiz oficia para o órgão empregador, olha, começa a proceder o desconto do valor dos alimentos, do salário e tal, tudo bem, vai descontar, né? Bom, aí ou ele é despedido, ou ele sai, muitos saem, simplesmente para se livrar do pagamento, que é feito automático, e o credor dos alimentos? E aí o devedor recebe fundo de garantia, recebe indenização, recebe isso, recebe aquilo. Sobre esses valores, cada vez mais a tendência é dizer, por isso não cabe alimentos, enfim. E o que eu sustento e acho possível, que ao menos o percentual correspondente aos alimentos, né, se os alimentos eram de 20%, ou se o valor fixado, que seja, em salários mínimos, comprometesse tanto percentual dos alimentos, pelo menos que este valor correspondente a essas verbas ficasse no mínimo depositado em juízo, para que mensalmente o credor pudesse ir levantando essas parcelas até o seu devedor arranjar outro emprego, porque de uma hora para outra, não recebe mais nada. E assim, como saber onde é que o pai passou a trabalhar? Gente, quando há toda essa controvérsia, normalmente não existe uma boa convivência entre os pais, né? Às vezes moram em cidades separadas e tal. Então, ele começa a trabalhar em outro lugar, até a mãe descobrir onde é que é, isso e aquilo, sabe Deus o que ela tem que se virar nos 30 para fazer isso, a criança fica sem nada. Aí depois, como é que faz? Ai, meu Deus, o processo está arquivado. Desde que ele foi fixado, eu já mudei de cidade, o devedor mudou de cidade. Eu tenho que desarquivar o processo, tenho que ir na Defensoria Pública, tenho que pedir que se oficie a um novo empregador para que ele comece. O tempo está rolando, a barriga está rodando, né? Gente, determinar que se anote, o juiz determinar que se anote, sem que a parte precisa requerer, na carteira de trabalho do devedor, que deve alimentos, ponto. Por determinação judicial, ele deve valor de
sabe? Nem adianta botar 20% do que ganha, mas o valor, porque quando é percentual, não quer dizer que seja 20%, é aquela importância em dinheiro, o valor dos alimentos é em dinheiro que corresponde a 20% deste valor, né? Então, haveria... Olha, é uma solução tão, no meu entender, um pouco elementar, né? Que não vejo como ninguém nunca fez isso. Mandou anotar na carteira de trabalho dele, então, aonde ele chega, o empregador, deve mesmo, muito bem, te dou emprego, vou começar a proceder ao depósito do pagamento. Quanto tempo isto abrevia, né, na hora da execução? E, falando em base de cálculo dos alimentos, tem também uma jurisprudência, gente... Eu nem gosto de usar muitos adjetivos, né? Mas pode escolher todos que vocês quiserem. E, então, é isso. Olha, diz assim, bom, quando os alimentos são fixados em percentual dos ganhos do devedor, cada vez estão reduzindo mais. Antes era 20, chegava a ser 30, um terço, não, agora dá para um filho 10%. Não entendo que matemática é essa, sabe? Se alguém trabalha, sustenta a família, mulher, cachorro, não sei o quê, casa, não sei o quê, se separam para... Aquele filho é só 10. Mas eu duvido que qualquer filho, sabe, consoma só 10% do que ganha um pai, a não ser que ele ganhe muito dinheiro. Muito dinheiro. Tá? Mas está cada vez mais restrita a imposição do valor dos alimentos. Bom, então dá 10%, 15%, né, dos alimentos. Bom, se é em percentual, então este valor incide sobre participação dos lucros, sobre o 13º salário, sobre o terço de férias, o mesmo percentual. Tá bem? Isso tudo entra na rubrica remuneração, tudo que ele recebe de remuneração, que não tem a caráter indenizatório, incide os alimentos. Mas olhem o absurdo. Se os alimentos forem estabelecidos, em vez de usar o parâmetro de percentagem, forem estabelecidos em salários mínimos, é o mesmo pai, empregado no mesmo lugar, recebendo a mesma coisa, só que botar, às vezes, 20%, bota 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Como foi estabelecido em salários mínimos? Gente, estes alimentos não incidem sobre o 13º, nem o terço de férias, nem absolutamente nada mais. Essa diferença de critério, olha, confesso que eu não encontro absolutamente nenhuma justificativa, sabe, para esse tratamento desigualitário que é concedido em termos de alimento, pelo simples fato de serem sido fixados em percentual dos ganhos ou fixados em salários mínimos, e que simplesmente é só fazer o cálculo. Bom, 2 salários mínimos, corresponde a que percentual? Corresponde a 15%, mais ou menos, 14,2%. Tudo bem, então esse 14,2% incide sobre essas outras parcelas. Uma coisa assim, mais ou menos elementar em termos de alimentos. Olha, o que eu tinha pensado em trazer para vocês, porque eu acho que, assim, falar em alimentos em pandemia, você já deve ter cansado de ouvir falar sobre isso, né? Esse absurdo que está acontecendo, né, em sede de pandemia, que até eu recebi aqui uma linda decisão, e os alimentos foram majorados. Só que, bom, em época, por causa da pandemia, né, o aumento vai começar a incidir só não sei quando depois, sem posterior compensação. Reconhece que tem direito, majora que tem necessidade e, eventualmente, não tem. Olha, o que eu gostaria mesmo era de conversar com vocês. Então, sabe, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu sempre tenho, sabe, eu sempre acho que não dá para falar muito, não, e se houvesse essa possibilidade, eu não sei qual é o critério da escola,
mas eu estaria aberto de nós batermos um papo sobre essas coisas. Olha, está aí a Eliane Bastos, minha amiga querida. Professor, o tempo é todo seu, na verdade, nós estamos à disposição. E essa conversa realmente, acredito, seja bem produtiva. A gente tem dado a possibilidade, tanto pelo chat, quem quiser mandar pergunta, quanto falar diretamente. Os microfones estão aí abertos para quem quiser se manifestar. Alguém quer usar a palavra? Estamos com vários colegas do tribunal, vários alunos da escola aí entrando. Não vou citar nomes para não correr o risco de esquecer alguém. Não, mas é que a Eliane, eu não posso deixar de citar essa aí, amiga de longuíssima data. Ela é... Eu tenho pergunta para fazer, se eu puder. Claro, doutora Eliane, prazer em recebê-la aqui. Prazer é meu pelo convite. E essa magistrada, você dedicou tanto tempo na magistratura e agora é uma advogada que é atenta, querida às necessidades. Eu sinto que você gosta muito desse assunto, Berenice. Eu acho que você tem um olhar muito, assim, generoso com as pessoas que precisam, né? Geralmente, crianças e adolescentes que precisam ascender um lugar de cidadão, né? De pessoas adultas, desenvolvidas, e para isso, naturalmente, precisam de se alimentar, né? Eu acho que você sempre tem um olhar muito generoso com isso. Mas o meu questionamento é assim, por exemplo, uma revisão de alimentos, que na sentença não se concede a revisão para majorar, e ela foi proposta para majorar. A sentença não reconhece esse direito, mas em embargo de declaração ela reconhece. Aí é a dúvida, claro que caso a caso e tal, tanto é que você está falando assim, você me permite chamar assim, né, minha querida? Eu não vou chamar de doutora nem de Vossa Excelência, porque aqui você... É que, por exemplo, você questionou, só fazendo um parênteses, que às vezes você não compreende, porque quando é fixado em alimentos, não se concede outras verbas, né? Por exemplo, 13º, férias, quando você é fixado em salário mínimo. Mas, às vezes, eu acho que também depende de cada caso, porque depende muito dos valores envolvidos, né? Mas, enfim, eu quero saber de você, então, com relação a essa possibilidade. Se você faria, por exemplo, novos embargos, ou se seria apelação, não estou falando de caso concreto, não estou falando porque você é muito da prática, e essa prática, ela é muito importante para a gente. Por favor. Obrigada. Assim, majorados os alimentos, né, este valor fixado, quer inicialmente, isso é de liminar, quer incidentalmente durante a tramitação do processo, quando acaba aportando aos autos novos elementos probatórios, esses novos valores, eles são devidos a partir da data da fixação, ou são fixados na sentença, ou são fixados em sede de embargos de declaração. O recurso só tem um efeito, há a possibilidade de se cobrar esses valores, né, assim fixados. E assim, estabelecido definitivamente na sentença, por acórdão do Tribunal de Justiça, este novo valor estabelecido, ele é devido, está lá no parágrafo 2º do artigo 13 da Lei de Alimentos, ele tem efeito retroativo a partir da data da citação, que é para até evitar uma postura procrastinatória do devedor. Mas, assim, essa diferença, ela só pode ser cobrada depois do trânsito em julgado, porque até lá não se sabe que valor é. O que tem... Eu já tive decisões nesse sentido, que o juiz majora na sentença e a execução, e o processo ainda está sujeito a recurso, e se entra com a execução para cobrar essa diferença a partir da data da citação, sabe? Imediatamente, mesmo que antes do trânsito em julgado. Acho que isso é descabido, porque os alimentos ainda não são definitivos,
o que tem que retroagir são os alimentos ao final, estabelecidos como tal, mas ainda existe essa tendência, até porque, assim, ó, é uma questão, acho, quase terminológica, porque são chamados de alimentos definitivos os alimentos fixados na sentença. Eles são definitivos, mas eles ainda não transitaram em julgado. Então, sabe, não enseja essa execução. Até em face dessa jurisprudência, porque às vezes o que para mim é meio óbvio, eu nem falo muito a respeito, mas em face, sabe, desses antecedentes que eu tive até no meu escritório, então, até nessa minha obra mais recente, eu pintei com cores mais fortes, explicando que não, que enquanto eles não tiverem transitado em julgado, não dá para cobrar essa diferença a partir da situação. Mas assim, ó, volto a afirmar, isso é possível quando há majoração. Quando há redução, quando há exoneração, gente, os alimentos como estavam fixados, ou anteriormente, ou liminarmente, ou na sentença, ou no acordo, tá? Ou reduzindo, ou exonerando, não dá para dar esse mesmo efeito retroativo, porque simplesmente está incentivando o devedor a não pagar e a suspender o processo de execução com base nessa execrável, se dá para dizer assim, súmula 621 do STJ. Ligando aqui o som perfeito. Vejo aí alguns colegas, alguém quer se manifestar? Alguns colegas que são da área de família, querem fazer uso. Eu estou com um probleminha aqui, que hoje é a lei de Murphy, minha internet está péssima e eu estou acompanhando o celular, é mais difícil encontrar aqui, identificar as pessoas, mas fica aberto o microfone para quem quiser falar e direcionar diretamente a pergunta à professora. Eu vou fazer a leitura aqui, deixa eu ver o que colocaram no chat. Tem uma questão colocada pelo Geronilson, que é um aluno nosso. É possível fazer constar em sentença que o percentual seja incidente em várias formas de percepção econômica do genitor, genitora, tais como lucros, ações, etc.? E se sim, qual seria o fundamento jurídico? O que se discute, e não há uma uniformidade, é assim, ó, que verbas configuram remuneração. Porque há toda uma diferença terminológica entre salário, rendimento, soldo, remuneração, que a lei fala ampliamente, mas o que tem a natureza de remuneração? Bom, divisão de lucros de uma empresa é a remuneração que a pessoa participou daquela empresa e ela teve permitiu a distribuição de lucro. Isso entra no conceito de... E até com relação a isso, existe um enunciado do CNJ admitindo essa possibilidade. Ou seja, eu acho que é o enunciado 14 da consolidação número 77, que estabelece exatamente a base de trazer de uma maneira bem didática, né, quais são a base de incidência, integram a base de cálculo dos alimentos, e também 170, deixa eu ver isso mesmo. Ó, jurisprudência em tese do STJ. Ó, eu faço a distinção de salário, vencimento, remuneração, provento, soldo, pensão, pecúlio, montepio, honorários, prolabore. Isso tudo são ganhos que o alimentante, sobre esses, pode incidir, né? E que integram a base de cálculo
o 13º e o terço constitucional de férias, prêmios de participação nos lucros e resultados, jurisprudência em tese número 11. As parcelas percebidas a título de participação nos lucros e resultados de empresa integram a base de cálculo da pensão alimentícia, quando esta é fixada em percentual sobre os rendimentos, desde que não haja disposição transacional ou judicial em sentido contrário. Assim, se a falta de especificidade na decisão de que incide sobre tais parcelas não exclui, simplesmente só se houver exclusão nesse sentido também, horas extras incidem a base de cálculo, adicionais de qualquer ordem. Com relação ao auxílio moradia, que agora até caiu, ao menos para magistrados, é reconhecido que tem natureza remuneratória, porque é uma base de cálculo meio que indireta, né, que a pessoa recebe para morar. E indenizações trabalhistas, né, quando a verba é recebida em decorrência de reclamatória trabalhista, tá? Assim, tratando-se de indenização que corresponde a diferenças salariais, incide o encargo alimentar. Independentemente, a não ser quando a indenização é de outra ordem, por exemplo, por um acidente de trabalho. Então, ele recebe uma indenização, sofreu um acidente e tal, ficou sequelado. Então, esta indenização, ela não configura. E essa exclusão de qualquer uma dessas rubricas impede. Há também a jurisprudência que afirma que não integram os alimentos, fundo de garantia, ajuda de custo, auxílio de qualquer ordem, assistência à saúde, auxílio à alimentação e gratificação por exercício cumulativo de funções, tem caráter indenizatório, férias não gozadas, sob o terço constitucional de férias. No entanto, ainda que os alimentos incidam sobre o terço de férias, quando é feito pagamento proporcional de férias não gozadas, até eu boto aqui, por um gesto de mágica, parece que o crédito muda de natureza, transforma-se em verba indenizatória. Esta é a orientação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, inclusive. Com relação ao plano de demissão voluntária, o PDV é reconhecido como de natureza indenizatória. Aviso prévio é reconhecido como verba rescisória. E as verbas rescisórias, todos os valores percebidos, quanto à rescisão do contrato de trabalho, absurdamente são rotulados como de natureza indenizatória. O devedor livra-se do pagamento dos alimentos. Tem outra questão, que eu agora enxerguei aqui e gostaria de fazer referência, diz com o imposto de renda. Cada vez mais tem baixado, né, o valor da isenção do imposto de renda. Então, quem recebe alimentos paga imposto de renda. Quem paga alimentos desconta o valor pago do imposto de renda. Eu sempre disse, quem paga alimentos neste país é o leão. Tá? Então, aquele que paga, né, pode deduzir o que paga do imposto de renda. E quem recebe, tem que pagar imposto de renda. Então, também tem que se dar conta, quando se faz aquela cálculo das necessidades, e aquelas tabelas que se tem, creche, luz, net, não sei o que, também tem que botar percentual do imposto de renda, porque ele vai receber os alimentos, mas desse valor que recebe para atender às suas necessidades, tem um pedaço que ele vai ter que pagar imposto de renda. Então, eu sempre tenho sustentado que que no valor dos alimentos também tem a rubrica de pagamento do imposto de renda que o filho ou credor dos alimentos vai fazer. E também outra questão que
eu também acho que eu não vi ninguém tratar até agora, diz com a restituição do imposto de renda. O que é a restituição do imposto de renda? É salário. Todo mundo recebe salário, uma parte do salário, sabe, é subtraída mensalmente do imposto de renda, e quando faz a declaração, lá no começo do ano, enfim, faz o cálculo, não, descontaram demais de mim, eu tenho direito à restituição. A parte, mas então, o que volta para mim? Me tirar um pedaço de salário, volta para mim, ou remuneração. O que volta? Volta salário, ou esse tipo de remuneração. Então, sobre essa verba do valor da restituição de imposto de renda, olha, são devidos alimentos, porque se não tivesse havido essa dedução exacerbada, sobre o que valor teria incidido os alimentos. Então, o valor da restituição do imposto de renda, eu sustento, mas olha, eu acho que para variar, eu sustento sozinha isso, também ainda não vi, ninguém fazendo referência com relação a isto, nem aqui. Não, o Paulo Lobo sustenta esse, eu acho que é a única pessoa o único doutrinador que eu encontrei que tem o mesmo pensamento nesse sentido, o Paulo Lobo. Mas é pouco, né? Não é nenhuma jurisprudência. Nós temos uma colega, a Magali, ela é titular da Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, né, Magali? Ela pediu a palavra, vai fazer uma pergunta. Só ligar o microfone, Magali. Bom dia, professora. Um prazer falar com a senhora. Bom dia. Professora Maria Berenice, eu queria perguntar a sua opinião a respeito quando eu tenho muitas execuções antigas de alimentos, que foram ajuizadas logo que a sentença transitou em julgado, ou a decisão. E essas pessoas não conseguem receber há anos. Eu estou falando de coisas de 2010, 2011, 2012, e esses valores vão se somando durante o tempo. O executado, normalmente, ele é intimado, mas ele não paga, mas a gente não consegue prender ele. Nesses casos, eu já vi muitos promotores pedindo que essa dívida, que é pelo rito da prisão, ela seja, pelo fato de ter passado o tempo, alterada para o rito da penhora. Qual que é a opinião da senhora, professora Maria Berenice? Olha, isto é uma posição muito recente até do STJ. Eu não sei por que cargas d'água, a dívida alimentar, quando se acumula, e devido da prisão, e o devedor consegue, de uma maneira procrastinatória, demorar, por passo de mágica, porque eu sempre acho que tem gente que acha que juiz é mágico, que juiz é fada, não sei. Não, perdeu o caráter alimentar. Então, não cabe mais a prisão. Tem decisão do STJ, várias nesse sentido, que desconfigura os alimentos como tal, porque o devedor, conseguiu a façanha de empurrar essa dívida. Então, assim, eu tenho que não perde esse caráter. Neste caso, eu confesso, fazendo uso deste dispositivo do artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil, mesmo estando em tramitação esta ação, de prisão, continua pelo rito da prisão, não vejo nenhum impedimento para que seja determinada a penhora de bens, para eventual pagamento, até para ver se tem bens. Porque existe toda uma liberdade, atual do juiz nesse dispositivo, que é novo no Código de Processo Civil, e que eu vejo muito pouca gente invocando ele, muito poucos juízes fazendo uso disso. Acho que não perde caráter, mas se recorrer para o CJ, é capaz de ganhar, mas acho que dá, determinar a penhora de bens, mas sem tirar a possibilidade de prisão.
Não tem como passar pela cabeça. Muito obrigada, professora. É um prazer sempre ter aulas com a senhora, encontrar com a senhora. A senhora honra não só a magistratura de onde veio, mas os direitos de família. Eu te agradeço muito por essa oportunidade aqui na escola, viu? Muito obrigada. Que bom. O bom das perguntas é isso, a gente vai trazendo coisas assim que é interessante, eu gosto muito dessa coisa prática, assim, não consigo enxergar o direito a não ser ele aplicado ali no caso, como é que faz, enfim. Até porque, assim, esses devedores, eles podiam pedir, então, um parcelamento, né? Que é um direito, no meu entender, potestativo até do devedor, né? Então, não dá simplesmente para não pagar. Na verdade, professor, o que eu vejo é que eles somem no mundo, eles abandonam essa criança, que acaba se tornando adolescente e adulto, e o que eu tenho feito, porque todos os propósitos, inclusive a penhora eu tento também, eu tento tudo eu tento, mesmo sendo um processo de prisão, e não consigo achar nada, porque eles realmente, como a senhora falou, são muito espertos, passam tudo para o nome da companheira, para o nome do sócio, para o nome de qualquer pessoa, menos para o nome deles. Eu sei até de casos de pessoas empregadas que pedem para não assinar a carteira, para receber por fora e não receber por banco, para que ninguém descubra que a pessoa tem alguma relação bancária. Mas, enfim, o que eu percebo nesses casos de execução frustrada, que a única esperança que me resta é denunciar por abandono material. Sim, era o que eu ia te sugerir. O artigo 244 do Código Penal do abandono material, ao menos tu vai botar a polícia no encalço dele, porque o oficial de justiça não tem mesmo essa possibilidade, né? E assim, basta perceber essa postura discriminatória e tal, então, para ver... E quando são alimentos devidos à mulher, também este não pagamento dos alimentos configura violência patrimonial, né? E, como tal, dá ensejo a criminalização também e denúncia pela Lei Maria da Penha. Quem não paga alimentos, isso ser reconhecido também. Nós temos aqui uma pergunta do Rodrigo Oliveira, ele mandou pelo chat, ele fala: professora, bom dia, o meu questionamento se refere... Estava conferindo se estava ligado o microfone. O meu questionamento se refere aos meios de prova acerca da capacidade contributiva dos cônjuges. É comum a consulta a sistemas de informação do devedor. No entanto, os cônjuges devem contribuir proporcionalmente para o sustento dos filhos. A senhora entende ser possível a inversão do ônus da prova para comprovar a capacidade contributiva da genitora do alimentando? Acho que isso aí não é inversão do ônus da prova, né? Em primeiro lugar, como é uma prova difícil de o credor, né, comprovar os ganhos do devedor, que é porque há essa tendência muito significativa de esconder bens, que é porque não tem acesso, né? Filho, mãe, não sabe, pai anda. Então, nessa questão é que há a inversão dos ônus probatórios. Então, compete ao réu comprovar. Ao autor basta, e a lei de alimentos, que ainda está em vigor, né, basta a prova da possibilidade, né, e não precisa a prova da necessidade, sem a necessidade de comprovar as possibilidades do devedor. Essas possibilidades devem ser comprovadas pelo réu. Só não vejo como transformar uma ação de cobrança de alimentos numa ação de devassa da vida de quem detém a guarda. Ainda que a responsabilidade seja de ambos, e por maior capacidade econômica, por exemplo, que a mãe que tem a guarda tenha, se ela ganhar na loteria, sabe, se ela assumir um mega cargo público, enfim, sabe, eventualmente isso vai livrar o devedor do pagamento dos alimentos. Ele não pode se beneficiar até do progresso profissional de quem está lá sozinho, cuidando de filho e tal, e ainda consegue, sabe, Então, eu não vejo como se possa usar como alegação para reduzir o seu encargo. Não, mas a mãe trabalha, a mãe ganha, sabe? A mesma coisa que eu até não referi é com relação à obrigação dos avós, né? Que há uma leitura, no meu entender, absolutamente equivocada, né?
porque a lei atribui aos parentes a obrigação subsidiária de pagar alimentos, né? E quando um parente não pode, passa para outro parente. Se o pai não pode pagar os alimentos, tem que ver se o seu pai, né, o avô, né, não tem essa possibilidade. A obrigação do pai não se transfere à mãe. E só quando ambos, pai e mãe, não têm condições, é que se invoca a obrigação dos avós. Isso não está na lei. Não. Isso é uma construção, não vai entender, equivocada, porque, então, assim, se a mãe consegue, porque ela tem que dar um jeito, tem que vender pastel na beira da praia, fazer crochê em pano de prato, porque ela tem que alimentar o filho, porque o pai não está pagando. O pai sumiu, está preso, desapareceu, enfim. Ela tem que dar um jeito, mas então o fato dela conseguir manter o filho, isso está servindo de alegação de que então não dá para se buscar a obrigação alimentar dos avós. Acho que neste está completamente equivocada esta jurisprudência que se consolidou nesse sentido, quer dizer, acaba formando uma triangulação. Então, do pai passa para a mãe, se o pai e a mãe não podem, vai dar atrás dos avós. Então, abre um beijo. E também assim, quando o próprio credor reconhece que o pai não tem condições, não vai ter condições, ou a criança tem algum tipo de necessidade especial, é mais interessante entrar com ação contra o pai e o avô, num litisconsórcio sucessivo de natureza eventual. Porque se ficar reconhecido que o pai não tem como arcar com todos os alimentos, já condena o avô a pagar de uma maneira complementar esta obrigação. Se não entra no mesmo processo, e entra só contra o pai, e depois de comprovado e tal, que o pai não tem condições, né, isso e aquilo, então entra com ação contra o avô. Só que aí a obrigação do avô o avô vai dever só a partir do momento que ele for citado nessa ação para ele, por força do parágrafo 2º do artigo 13. Agora, se ele for citado na primeira ação, desde o primeiro momento, em que é reconhecida a incapacidade do pai, ou o pai paga meio salário mínimo e o avô complementa com mais um salário mínimo, a obrigação do avô já é devida a partir do momento que o avô foi citado na ação, por força desse efeito retroativo da obrigação de pagar alimentos. Então, com relação aos alimentos dos avós, nós temos que nos dar conta disso. Já sabe que o pai não tem como pagar tudo, não vai pagar, já coloca o avô no polo passivo. Porque também tem isso, credor de alimentos, como é a criança, é ela a autora da ação e não está recebendo alimentos, ela tem direito ao benefício da assistência judiciária. Então, não teria nem ônus nenhum, também porque é equivocado o entendimento, mas a jurisprudência é nesse sentido, de que o fato da mãe, representante da parte, ter condições econômicas, não tira o direito do filho, que é o autor da ação, ser beneficiário da assistência judiciária. Então, com relação a isso, tem que ter esse cuidado. Agora, não vejo muito como se fazer essa investigação na vida da mãe, conforme o colega perguntou, para eventualmente livrar o pai ou reduzir a obrigação alimentar do pai. Está fechado o teu microfone, Yasna. Tem que lembrar sempre. Tem uma pergunta bem interessante da Silvia Leico. Ela diz: bom dia, qual é o entendimento da doutora acerca da transmissibilidade do crédito alimentício para o seu representante legal, ou aquele que durante todo o tempo arcou com as necessidades básicas do alimentando sozinho, sem contribuição por parte do alimentante? Exemplo, alimentando que falece no curso do cumprimento de sentença de alimentos, ou alimentando que adquire a maioridade e manifesta interesse de não prosseguir com a demanda executiva em desfavor do alimentante. Não. Eu tinha até entendido diferente, agora eu lendo novamente. Então, me explica como é que você entendeu. Não, o primeiro entendimento que eu
que eu pensei foi que eu já tive, inclusive, uma situação, e aí depois a Silvia esclarece melhor se não foi isso. Nós tínhamos uma execução em curso, e no curso da execução, a representante do menor faleceu. E, em razão do falecimento, a guarda passou para o genitor, que era o alimentante. Nesse caso, como fica esse crédito alimentício que estava em andamento à execução? E era um valor considerável, diga-se de passagem. Esse devedor passou a ser o guardião dessa criança. O fato é que o Código Civil transfere ao detentor do poder familiar a administração dos bens, né, dos seus filhos enquanto menores. Então, esse valor, que é o valor do filho, acaba sendo administrado pelo pai. Então, neste caso, em princípio, não teria como prosseguir esta execução, porque haveria até uma confusão de partes, né? O representante do autor passava a ser a representante do autor, se coincide com a pessoa do devedor. Então, isso levaria à extinção do processo. Eu não sei se a Silvia queria falar sobre isso. Silvia, se não for isso, pode fazer uso aí da palavra. A Rosiele pergunta qual a opinião da doutora quanto àquelas mães que pedem e, às vezes, até recebem alimentos que acabam mantendo não só o filho, mas ela mesma por anos. É uma questão, né, na verdade... É que assim, não adianta, né, ter a certeza de que toda a verba recebida, né, a benefício do filho será paga exclusivamente em relação ao filho. O pai tem, dentro dos encargos do poder familiar, o direito a administrar de perto essa situação, observar de perto. E a possibilidade agora, no Código de Processo Civil, dele pedir prestação de contas. Claro que não é aquele processo de prestação de contas de 2 fases, enfim, porque a obrigação está lá. E também, assim, não dá para exigir prestação de contas de todo valor, sabe? Do picolé que comprou, o dia que levou na pracinha e tal. Não, mas assim, a ação, mas assim, eu paguei, eu quero saber onde é que está sendo aplicado. Não, para buscar eventual prestação de contas, tem que mais ou menos comprovar de que, olha, tem evidências de que não está sendo aplicado. Ou seja, os alimentos foram calculados porque ela frequentava tal escola e depois de fixar os alimentos, trocou para uma escola pública. Ou estava previsto tais e tais atividades extracurriculares e simplesmente a criança não está fazendo absolutamente nada. Estava lá previsto o pagamento de plano de saúde, não tem plano de saúde, então eu quero saber o que fim está dando aos alimentos. Mas, assim, muitas vezes as mães não trabalham, não conseguem trabalhar, porque, assim, quando os filhos são menores, são pequenos, faz parte dos alimentos também, por exemplo, o pagamento de babá. Bom, a mãe tem que trabalhar, o que a mãe faz? A mãe tem que encontrar uma forma de trabalhar e ficar com o filho, enquanto ela não está trabalhando, ou o que acontece muitas vezes, né? Ela tem mais filhos de outros relacionamentos que não estão pagando alimentos e tal, não tem como, sabe, um pato que come 1, come 2, né? Mas acho que os pais têm que ficarem atentos a isso, e assim, precisa ter ao menos a alegação ou alguma evidência de que está havendo esse desvio muito exacerbado, né? Agora, impedir que alguma coisa, né, seja usada em benefício de toda a família, não tem como. Perfeito. Acho que essa pergunta aqui vai ser interessante. Nós temos muitos alunas que são advogados, atuam na área de família, e é uma questão prática que a Nadi Jane pergunta. Ela diz que atua, né, nessa área e na execução tem procurado junto aos Detrans, promessa de compra e venda de veículo, peço busca nos bancos online, até que está conseguindo êxito, mas teria outras formas de conseguir êxito em favor da criança ou adolescente nessa questão prática, né, da atuação nessas execuções? Teriam outros meios aí de alcançar resultados mais positivos? Existe essa faculdade que o juiz pode usar todos os meios para buscar
E quando a própria parte, às vezes, não tem como ter acesso, né, a algum tipo de informação, então pede através do juiz. Mas eu confesso que quem quer esconder patrimônio é muito difícil, né? Tem a questão da desconsideração da personalidade jurídica, desconsideração inversa da personalidade jurídica, mas todos esses mecanismos, olha, de difícil e de procedimentos lentos até se conseguir desconstituir isso, é bem complicado. Eu confesso que eu atuei como substituta, quando eu era juíza substituta, por 8 anos em varas de família de Brasília, e eu acho que o nome do tema da palestra, né, o Calvário da Execução, bem expressa o que é essa fase. Se execuções já são difíceis, no campo do direito de família, ainda mais. E achei bem interessante a questão da anotação na carteira de trabalho. Eu confesso que eu nunca tinha pensado a respeito, e achei bem interessante essa proposta. Sonho um dia voltar para uma das varas de família de Brasília, né? Mas fica aí, né, a proposta para os colegas que são da área de família que estão aqui presentes. Não sei se tem mais perguntas. Alguém quer fazer uso da palavra? Algum colega? Os alunos, alunas presentes? O que eu gostaria é de, já que tem essas participantes tão qualificados, tanta gente envolvida e comprometida com direito de família, magistrados e juízes, magistrados, advogados e estudantes também, que é dispensável, né, a quem atua nessas áreas, ou quem tem interesse nessas áreas, fazer parte do IBDFAM. A nossa grande representante aí da região do Distrito Federal, a doutora Eliane Bastos, que acabou de realizar um evento maravilhoso de 3 dias, sabe, envolvendo essas questões tão pertinentes. Porque, assim, o IBDFAM é o maior instituto voltado ao direito de família do mundo. E toda essa revolução conceitual no conceito de família, de socioafetividade, de famílias plurais, homoafetividade, esse sentido de direito das famílias, tudo isso, essa reconstrução, sabe, a elaboração do afeto como princípio norteador das relações de conjugalidade, de parentalidade, tudo isso é IBDFAM. Então, acho que é indispensável esse pertencimento, né, a uma entidade tão significativa, e também um número importante de informações que se recebe diariamente. Né? Diariamente, o IBDFAM, no mínimo 3 jurisprudências atuais sobre o tema. A gente sabe que é difícil de se conseguir, porque os processos correm em segredo de justiça, mas nós temos convênios com os tribunais, então temos acesso a esses julgamentos, temos as nossas revistas, os nossos boletins, os nossos congressos maravilhosos, mais de 1000 pessoas, sabe, que no fundo acaba se tornando uma grande festa, congregando todo mundo. Então, assim, é o convite que eu deixo, sabe, não deixem de visitar o nosso site e ver o que é importante a gente fazer parte dessa grande família de BDermanos, e que aí na região é também representado pela EBN. Olha aqui, licença aqui, tem o Antônio Fernandes da Luz, que foi o diretor, junto comigo, do IBDFAM DF, que está na sala, Berenice, está vendo ele? Que mal, que mal. Não, aqui a gente vê poucas pessoas, 9 pessoas só aparecem. Ela colocou a tela de uma forma que ela não consegue te ver. Acho que se ele falar, ele aparece para ela. Só está desligado, Fernandes, o microfone. Fernandes, seu microfone não ligou, não. É um vermelhinho embaixo. Fernandes, eu estou com saudade de ti, parece que eu quero, ao menos, te dar um abraço virtual. Tá ele ali, tá com o microfone fechado. Microfone fechado. Fernandes, embaixo tem vermelhinho. Clica na tela, aparece o formato de um microfone. Agora, desculpa, professora Berenice. Onde é que é o chapéu, não? O Fernandes tem chapéu é que nem o Santos Dumont. Um prazer em te ver aqui, né? Por isso que eu estava curtindo, cheguei um pouco atrasado, porque eu estava fazendo uma aula. Um prazer em te ver. E eu estou vendo aqui também que minha sobrinha também está aqui, também terminou o curso de Direito,
E está assistindo também aqui também, Berenice. Ó, Um prazer em ouvir a tua palestra, viu? Uma delícia. Estou aprendendo ainda também, né? Ó, olha só. Professora, a Silvia pediu para esclarecer aquela pergunta. Silvia, se quiser aparecer para a gente, eu também estou aqui com o meu... Eu respondi a primeira parte, depois na parte seguinte, que a pergunta foi desdobrada em dois... ela pediu para esclarecer, não sei se... Silvia, quer aparecer, usar o microfone? Eu vou fazer o uso do microfone. Tá. Bom dia a todos, é uma honra muito grande participar desse momento aqui, para mim é realmente bastante importante. Gostaria de agradecer aí as falas da professora, né, são muito construtivas sempre. A minha pergunta, ela vem de uma dúvida prática. Eu sou professora de núcleos de prática jurídica, né, de 2 instituições, e a gente se deparou com uma situação que foi o seguinte: um devedor contumaz aí de alimentos, né, ele vinha aí se desenrolando por meio de 3 execuções, uma pelo rito de prisão e 2 pelo rito de expropriação, porque ele tinha sido preso, e a gente fez a conversão. E no curso dessa demanda, o menor veio a falecer, né, por um motivo trágico, ele faleceu. E eu fui procurar saber se existia a possibilidade de manutenção das execuções de alimento, né, transferindo-se o crédito para a genitora, que a vida toda, durante toda a vida, foi a única que sustentou aquele menor. E eu me deparei com um entendimento que até então, por mim, foi identificado como prevalecente no STJ, que dizem o seguinte: em razão do caráter personalíssimo dos alimentos, não haveria possibilidade, então, da mãe, né, da genitora, dar continuidade a essa execução de alimentos, embora ela tenha feito todas as despesas do menor durante toda a vida. Então, o que eu gostaria de verificar com a doutora, se a senhora tem algum posicionamento diferente acerca disso, se existe aí alguma possibilidade, né, de se discutir a possibilidade de se transmitir o crédito alimentício para aquele que a vida toda o fez sozinha, né? Pelo menos a metade das despesas que competia aí ao alimentante ser repassada aí como crédito para ela, a não ser por meio de uma ação ordinária, né, que eu vi que teria a possibilidade dela ingressar com uma reparação de danos. Na verdade, a minha pergunta é se existe alguma possibilidade dela se manter na demanda executiva já em andamento, como na qualidade de credora. Não sei se ficou bem claro a minha pergunta. Sim, agora eu te entendi diferente, Silvia, mas agora ficou claro. Eu acho que você entendeu no sentido da genitora falecer, né? Na minha pergunta é o alimentando falecer. Não, eu acho que esse é mais de um desses absurdos com que se constrói a jurisprudência, porque, de fato, eu até sustento, até por isso que eu fui pegar que esses dias conversando com o Cristiano, e ele diz que até nem é subrogação, né? Eu até sustento nesse meu livro que há uma subrogação deste crédito e que o crédito permanece porque a mãe pagou sozinha, então ela despendeu essa importância, e não acho que seja a metade do valor, a integralidade do valor, porque ela ao manter o filho, ela pagou a parte dela e pagou mais a parte do genitor. Então, não vejo por que não prosseguir e não existir esta possibilidade. Talvez o que não haja é a possibilidade da prisão do devedor, enfim, porque essa altura já passou o tempo do crédito, mas eu ainda sustento que seria subrogação, mas o Cristiano Chaves disse que não, que ele seria direto e tal, continuando o processo com relação a este devedor. Acho que não há nenhuma justificativa para o crédito desaparecer, né, porque ele tem uma sucessão e este crédito, ele integra, né, ao fim e ao cabo, entrega o direito sucessório do filho.
E tem mais, como o pai não pagou alimentos, acho que o pai não teria nem direito, seria causa, até não teria nem direito à herança desse filho, seria até caso de reconhecimento de ingratidão por parte do pai. Acho que se o filho tivesse algum bem ou alguma coisa, ele não teria esse direito, que é algo também, assim, ele também sempre que tem que tentar, e acho que essa é uma responsabilidade muito grande da justiça, atentar ao aspecto ético, né, das relações humanas, que se atenta. Por exemplo, quando o pai não paga alimentos uma vida inteira para os filhos, ou o pai que abusa sexualmente de filhos, que foi um caso que me procurou no escritório, e simplesmente depois o pai vem pedir alimentos para esse filho. E, sabe, não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer, sabe, porque há o princípio da reciprocidade, no próprio princípio da solidariedade, ele se assenta a obrigação alimentar, ele é uma mão de duas vias, então não vejo como, eventualmente, livrar o devedor do pagamento dos alimentos, que vem integrar a herança do filho, e ele não teria direito a metade da herança, né, se os herdeiros fossem os pais. Olha, eu novamente esquecendo o microfone. Acho que ficou claro, né, Silvia? Quer falar mais alguma coisa? Perfeito, professora. Muito obrigada aí por tirar essa preocupação que eu tinha, né? Eu falei assim, eu sou totalmente contrária, assim como a senhora, a esse entendimento, e principalmente por motivos éticos, né? A gente vê aí essa inadimplência em questão de alimentos muito grande na prática, né? E é uma coisa que me aflige bastante. Mas muito obrigada pelos esclarecimentos aí, foi de grande proveito. E acho que esse debate prático, ele é incrível, né? A gente fazer essa troca a partir dos casos concretos. Eu ficava só assim, em vez de fazer palestra, só ficava falando desse jeito. Ai, professor, e nós ficaríamos com o maior prazer sempre que quiser, estaremos aqui. Mas alguém quer fazer uso da palavra, quer perguntar algo, usar o microfone? Acho que é um momento ímpar, né? Quem quiser aí fazer alguma consideração. 329. Aqui várias mensagens parabenizando, mandando abraços, professora a Marilene, a nossa colega Marilene Gentili, mandando um abraço. Maravilhosa palestra, muitos elogios aí, isso é comum, né, professora? E realmente esse debate que a gente sai, na verdade, com várias inquietações, e isso é fantástico, né, refletindo sobre essas questões para promover novos pensamentos. Eu acho que isso é o mais rico. Alguém quer falar mais lá? Partes, eu até abordo, né, mesmo personalíssimo, direito a alimentos, ocorrendo a morte de uma das partes, a execução prossegue até o integral adimplemento da obrigação. Porque, assim, esse é um livro diferente, né, eu comecei, tu te lembra, Eliane, comecei a escrevê-lo quando nós estávamos em Roma, né, que ela foi lá fazer um curso, eu fiquei com ela, então, enquanto ela ia à aula, eu comecei a escrever esse livro. Sempre que eu pego esse livro, eu me lembro que foi um momento muito especial, que eu passei 15 dias lá com a Eliane, na Itália. Então, assim, eu escrevi em formas de ementa, né, eu faço um enunciado e discorro a respeito. Toda a matéria tem um título, tem um enunciado, toda uma ementinha, e aqui a dívida existe. Então, interessante. Inclusive, ainda acerca dessa transmissibilidade, a questão do direito personalíssimo, nós temos uma decisão aqui do TJDFT, entendendo, né, que essa intransmissibilidade seria enquanto os vencíveis, com o vencimento, haveria a possibilidade dessa transmissão. Então, a partir dessa ideia, nós podemos considerar que o ser personalíssimo não impede, após vencidos,
esse prosseguimento em relação à genitora que cuidou durante toda a vida da criança. Tem gente entrando ainda aqui. Deixa eu ver se é uma pergunta. Falando direito carioca, está aqui manifestando, professora, quando o credor paga alimentos à mãe da criança para as crianças e faz uso do valor que paga à esposa para que a esposa pague os 50% das crianças nos gastos e nada sobre a mulher, qual o seu entendimento? Não. Os alimentos pagos da mulher não é para ela pagar alimentos dos filhos, não. Né? A mãe tem o dever de pagar alimentos se ela tiver condições econômicas para isso. Se ela não tem condições econômicas, se ela não trabalha, não tem, se encarga, sabe? Dentro do princípio da proporcionalidade, olha, é proporcional, mas são os ganhos. Se não ganha, não paga. Então, o valor integral dos alimentos é devido pelo pai, sabe, sem essa subsidiariedade. Se a mãe não tem condições, nem de prover a própria subsistência, e não, além de pagar os alimentos, no fundo, ele deve alimentos também à mulher, pelos deveres decorrentes das relações de conjugalidade. Quando eu falo conjugalidade, claro que eu não estou falando só em casamento, né? Perfeito. Brilhante, professora. É, assim, maravilhoso falar sobre um tema que eu particularmente adoro e ouvindo da senhora. Eu queria, inclusive, professora, convidá-la a conhecer a nossa pós-graduação Gênero e Direito, é uma pós-graduação nova aqui na Escola da Magistratura. Nós fizemos em parceria com a Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, conseguimos trazer para o DF, estamos encerrando, inclusive, agora a primeira turma dessa pós-graduação. Nessa pós-graduação, nós temos um módulo específico do direito de família e as teorias feministas, então, para uma próxima turma, vai ser um prazer enorme tê-la nesse módulo, ministrando aula, porque eu acho que é um tema riquíssimo, importante, e com a sua contribuição ficará ainda mais fantástica. Então, convido-a desde já a participar e voltar falando de outros temas que seriam maravilhosos de ser debatidos aqui com essa abertura que é fantástica, né, falarmos das famílias eudemonistas, né, da afetividade, da multiparentalidade, enfim, temas ricos e que, por vezes, faltam espaços, né, para esses diálogos que só acrescentam, né, essa troca faz suscitar questões que, por vezes, nós nem imaginávamos e que, a partir do diálogo, a gente, né, tem a possibilidade de refletir melhor. Vai ser sempre um enorme prazer, assim, se eu já admirava essa possibilidade aqui tão próxima de uma abertura que nos favorece a falar mesmo, só aumentou a minha admiração por você, por seu trabalho. Agradeço imensamente essa disponibilidade, essa simpatia que já é do nosso conhecimento, mas que quando a gente está assim próxima só aumenta, né? Foi uma alegria. Tá bom, obrigado. Beijo para todos. Obrigada, professora. Obrigada a todos presentes, obrigada aos colegas, obrigada aos alunos, alunas da escola, seguidores, quem está aqui pela primeira vez, os colegas advogados e advogadas. Obrigada a todos pela presença. Para quem aí colocou os nomes no chat, hoje à noite, às 18 horas, eu vou estar lá no perfil da Escola da Magistratura para fazer o sorteio da nossa bolsa de pós-graduação da escola. Em segunda, teremos o início efetivo das nossas aulas. Um ótimo dia para todos e todas, ótimo final de semana e até mais. Mais uma vez,